Na escuta? Bom dia, intergalácticos. Bom dia pra você. Ó, eu já preciso te prevenir que hoje pode ser um dia daqueles que você tem vontade de jogar a toalha, de desistir, sabe? Quando você acorda se sentindo um pouquinho desencaixado. E eu vim aqui justamente para te dar uma notícia, não é pessoal. Antes, deixa só eu receber os novos embarcados que não param de chegar. Eu me chamo Paula Júdice, Pi pros íntimos, e você me encontra por aqui todas as manhãs a partir de 6 horas, horário de Brasília, para te passar justamente o mapa desse caminho, te explicar o que está acontecendo. Te digo quais são os desafios, como os que teremos nessa segunda, mas principalmente qual é a melhor saída para você driblar esses buracos na pista. Aí sim a gente começa a aplicar a astrologia na prática. Aí, ó, olha lá aí. Ela que veio entregar pra gente o mapa do caminho. Central Intergaláctica, bom dia, Lucy. Luciele Medeiros. Ela que vai contar pra gente o que tá com a movimentação. Conta pra gente o que você tá vendo aí de cima, Lucy. A Lua em Virgem tá se estressando com o Sol e com o Mercúrio, que tá em Gêmeos. Eu tava sentindo, né? Ah, mas esse mesmo Mercúrio em Gêmeos tá de boa recebendo uma ajuda do Marte em Leão. Esse é o caminho. Não, já entendi. Deixa que eu descomplico aqui pra eles. Obrigada, meu amor. É o suficiente. Até amanhã. Isso significa que a Lua está num signo de terra, Virgem, no caso, né? E o Sol e Mercúrio estão num signo de ar, Gêmeos. Então são dois elementos que não se bicam, incompatíveis na astrologia. É tipo querer respirar debaixo dos escombros. O ritmo do plano terreno não é o mesmo do plano do pensamento. Então pode bater em algumas pessoas uma sensação de desapontamento com a demora das coisas, uma vontade de desistir, ficar mudando toda hora, não se fixar em nada, uma falta de racionalidade para iluminar os melhores caminhos para levar a cabo as coisas que você precisa. Mas vamos olhar para a saída? Ah, essa parte que a gente gosta. Antes, deixa eu só te ajudar a lembrar de dar aquele like. Deixa o like aí. É ele que ajuda a abastecer o nosso tanque para que a gente siga a viagem. Para algumas pessoas ainda aparece em seguida do botãozinho do like o botão de hypar. Aí, menina, se você hypa, você enche o tanque com a gasolina Super Power Mega Plus e leva a gente para outras galáxias. Isso aí que ajuda a expandir a nossa jornada. Mas então, vamos à saída? A saída é perceber o timing das coisas, é ser estratégico, surfista em cima da prancha, esperando atentamente a onda chegar. Em vez de você ficar se lamentando com a demora das coisas, seja estratégico. Raciocinar o melhor momento para sua iniciativa. Enquanto ele não chega, o melhor momento, estude. Prepare-se para brilhar o máximo que você puder na hora de surfar a onda. Lembra que as coisas no plano material têm um padrão de funcionamento. Tenta decifrá-lo, certo? Mapeado o caminho pela frente, temos uma mensagem canalizada das estrelas. Essa mensagem hoje está especial e ela vem direcionada a alguém. Pode ser que te ajude, assim como me ajudou. Ela vai ser diferente. Será que serve para você? Te encontro numa próxima sintonia. Essa mensagem das estrelas de hoje, ela vai ser diferente. Eu vou te contar um livramento que aconteceu comigo na semana passada. E eu acredito que eu só consegui passar por ele por conta desse processo que a gente faz aqui, ó, todo santo dia, parando para lembrar o que é o certo a ser feito na vida, para que a gente passe por essa vida da melhor maneira possível. Se não fosse esse dia a dia nosso aqui, eu não sei se a minha consciência teria tido espaço para me dar uma chamada na chincha na hora certa. Vou te contextualizar. Semana passada teve um evento aqui no Rio de Janeiro de criatividade audiovisual que eu amo participar, amo. É uma semana inteira de evento, o dia inteiro, é intenso. Mas chegou no segundo dia esse ano e eu tava arriada. Peguei influenza do meu filho, saí mal, saí 7 horas da noite do evento, com dor de cabeça, com a imunidade no chão, fraca. Tudo que eu precisava era só chegar na minha casa. Do evento até a minha casa, a gente tá falando de 40 minutos num trânsito fluindo normal. Só que não era o caso. A gente estava no rush, trânsito pesado, então eu já sabia que eu tinha para ali no mínimo 1 hora até chegar na minha casa. E aí eu me peguei dirigindo um pouco mais rápido, ultrapassando o sinal amarelo, fazendo aquele tipo de coisa que você faz quando você tá doido para antecipar as coisas, sabe? Que você não quer lidar com a verdade da situação. Pois é. Até que eu ultrapassei um sinal amarelo que eu tinha certeza que na hora que eu passasse. Eu tenho certeza, na hora que eu passei por ele já tava vermelho. E aí, no momento que eu fiz isso, eu escutei uma voz
vinda do além, nada mais é do que a minha consciência, que teve a oportunidade de falar, minha filha, e aí, agora vamos botar na prática tudo que você fala na teoria? Apenas faça o certo, apenas respeite o que precisa ser respeitado. A gente fica na vida ali, ai, o que que eu faço? Isso, a gente mentaliza. E às vezes é muito mais simples. Faça o que precisa ser feito, faça o certo. Qual era o certo nessa situação? Parar a merda do carro. Para que que você vai passar o sinal vermelho ali numa via onde tem travessia de pista, num trânsito no Rio de Janeiro, onde as pessoas estão agressivas? Do nada vem gente na contramão, vem motoqueiro fazendo cagada. Não tem necessidade. Não tem. Parece uma coisinha besta, a gente se acostuma no Brasil, mas não é, entendeu? Você se expõe, às vezes, a uma chateação desnecessária. E aí tudo isso começou aqui na minha cabeça sozinha, ó, me dando esporro, eu comigo mesmo. Babá. Assim, vou inclusive conversar com eles na mensagem das estrelas, porque, ó, a chance de colocar na prática tudo que a gente pensa na teoria. Beleza. Me dei esse esporro. E na mesma hora, depois que a vozinha acalmou, eu falei assim: Uou! Eu lembrei por que que o gatilho também tinha ativado, não só por toda essa nossa reflexão diária, mas porque eu vivi naquela mesma avenida, na Barra da Tijuca, há um ano. Vou fazer um pequeno recorte, acompanha aqui comigo, tá? Estamos aqui semana passada, né? Vamos fazer um pequeno recorte. Paula dirigindo, tuf! Eu lembro de uma cena que eu vivi nessa mesma via há um ano, nesse mesmo carro, só que com a minha família, meu marido dirigindo, eu tava no banco ao lado dele e meu filho atrás, a gente nessa mesma via na Barra da Tijuca, em outro contexto, porque era final de dia, final de semana, era quase 11 horas da noite, então não tinha carro, tava vazio. Paramos no sinal vermelho e vem um motoqueiro que eu achava que ele estava numa competição de Fórmula 1, porque ele veio desde lá de trás furando todos os sinais vermelhos, passou pela gente fazendo um estardalhaço, fazendo a ponto de chamar a atenção, inclusive porque ele nem prestava atenção se os carros que estavam fazendo a travessia da pista, que teoricamente estavam com o sinal vermelho, se tinha algum carro, né, vindo. Confiou, ele foi, tacou uma reta. Isso impressionou muito a gente, pelo barulho, pelo estardalhaço. Mas ficamos nós ali, estou um ano atrás, né? Ficamos nós ali no sinal vermelho. O sinal ficou verde, avançamos, seguimos nossa estrada e 5 minutos depois a gente presencia um acidente. Um carro que pegou em cheio o motoqueiro, o próprio. Tinha acabado de acontecer o acidente. Eu vou poupar vocês dos detalhes porque não tem a menor necessidade, mas eu posso te afirmar que ele não, o motoqueiro, não saiu com vida. Não, não tinha como. A cena foi muito impactante, foi muito impressionante e a ponto da gente conversar sobre isso, sobre como na vida a gente desrespeita pequenos sinais, pequenas etapas que precisam ser cumpridas e essa pressa, essa ansiedade, essa vontade de fazer no nosso tempo, ela pode custar caro, né? Às vezes não tão caro quanto a vida, mas ela pode trazer pequenas dores de cabeça que, enfim, a gente não para raciocinar sobre elas. Óbvio que tem um contexto aí de motoqueiros vivendo em situações ridículas e abusivas de trabalho, precisando fazer o máximo possível para se sustentar e quanto mais entregas. Eu entendo todo o contexto, não vou trazer esse mérito aqui agora porque não é sobre isso, mas é sobre o que custou a esse motoqueiro, né? É todo um sistema que está envolvido, mas também tem uma escolha pessoal que foi feita por esse rapaz, sabe-se lá pelos motivos dele. E pela cena chocante, e gerou uma conversa no carro há um ano. Ok, vou fazer o recorte. Não, continua me acompanhando aqui, hein? É desconstruído. Aí a gente volta agora para a semana passada, né? Eu, nesse mesmo carro, nessa mesma avenida, levando esse esporro da minha consciência e me lembrando desse motoqueiro. Wolf, na mesma hora eu parei e falei assim: tá certo, calma, calma, apenas quero chegar bem na minha casa, em segurança. Segui viagem, fui lá em outro ritmo, relaxei, botei uma música. Falei, cara, vamos lá, vai, vou chegar na hora que eu tiver que chegar, vou chegar bem, vou ficar mais atenta e vou fazer o que precisa ser feito. E aí segui, andei, trânsito, 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 até que a vida me deu uma oportunidade de trazer para a prática toda a teoria. Veio o quê? Um outro sinal amarelo. E aí o que que eu fiz? Ah, parei, claro que eu parei.
Parei bonitinho ali, orgulhosa, ainda fiz assim depois, ó. Aqui, ó. Aí o carro que tava na frente, pium, foi rápido pra fugir daquele sinal. Cruzou. Não sei pra onde, porque tava assim, né? Voltamos pro rush das 7. Trânsito intenso, não tinha muito. Ele avançou, mas não ganhou nada com isso, porque parou logo lá na frente. Mas beleza, fiquei eu aqui lindinha no meu sinal amarelo. Esperei, o sinal ficou verde, andei e encontrei com um rapaz que tinha avançado o sinal. Aí eu tinha um garoto na janela. O garoto chegou pela lateral, bateu na porta na janela do carro, que ultrapassou o sinal na minha frente, que foi. Tava logo na minha frente. Bateu e tal. Falei, menino, vendendo bala, né? Tem muito no Rio de Janeiro, muita gente pedindo dinheiro. Até que eu falei assim, deixa eu ver se eu consigo cruzar, porque eu preciso entrar numa outra rua ali. Não tinha como, tinha um carro do meu lado parando, e na hora que eu olho, lá do outro lado tá vindo um outro menino cruzando a pista, com os braços estendidos e fazendo assim com a mão. O menino era preto retinto, então eu tive dificuldade de entender. Me parecia que ele tinha uma pequena arma na mão. Veja bem, eu tô na internet, eu preciso ser muito clara aqui agora, porque são 2 minutos para tirar de contexto e deturpar, entender errado o que eu tô falando. Não é sobre a cor da pele, tá? Até porque os grandes responsáveis por toda essa merda que a gente tá vivendo são brancos e estão morando de frente para cá tomando gin ali às nossas custas. Então não é sobre isso. É sobre o tempo que eu demorei acreditando que existia uma arma na mão dele. Eu não estava conseguindo distinguir a cena que eu estava vendo. Aliás, ninguém conseguiu. As pessoas entenderam que ele estava armado. Esse outro menino veio cruzando assim, fazendo assim nos carros. Quando ele passou na frente do carro que estava aqui do meu lado, eu olhei, ele começou a fazer assim. Piu, 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 piu. Ele ficava atirando com o dedinho assim para todos os carros. Piu, piu. Transtornado, completamente transtornado, devia estar drogado. É, E aí, na hora que eu vi isso, eu falei assim: ele não está armado, é a mão dele. Fiquei um pouco mais tranquila, e aí, quando eu olhei para o carro que estava na minha frente com o garoto vendendo bala, eu entendi que o carro da frente estava sendo assaltado e o menino estava só despistando a atenção aqui, desviando a atenção, para que a gente olhasse para ele e não para o foco do assalto. E aí o garoto já estava abrindo a porta do carro da frente e o cara já estava no processo de sair e eu rapidamente consegui cruzar aqui. Eu não sei, nem lembro exatamente o que aconteceu com o carro do lado. Se ele foi para trás, eu acho que ele foi para trás porque eu passei pela frente dele. E aí eu consegui cruzar a pista e sair daquele turbilhão que aconteceu. Enfim, presenciei um assalto com o carro que estava na minha frente e que passou o sinal amarelo. Se ele tivesse parado, será que teria acontecido? Se eu tivesse passado o sinal amarelo, será que seria eu ali? Nunca saberemos. Não, é o tipo de situação que a gente não tem como imaginar. Eu senti como um livramento, porque eu me senti invisível naquela situação. O garoto que passou cruzando não focou no meu carro, o garoto que estava abordando o carro da minha frente não escolheu o meu carro. Eu cheguei, a situação já estava acontecendo e eu senti realmente que foi uma confirmação de todo o raciocínio de, cara, às vezes a gente só precisa realmente fazer o que precisa ser feito. E o que precisava ser feito era respeitar o tempo das coisas. Às vezes, quantas e quantas situações a gente já não viveu de presenciar livramentos porque você chegou 1 minuto atrasado, porque você achava que você estava perdendo tempo com alguma coisa e aí você passou por um grande livramento. Enfim, senti muito que eu queria correr para vir aqui contar para vocês, mas estava esperando também abaixar um pouquinho, porque até agora eu conto e essa situação me causa uma adrenalina, é um estresse, só quem passa por isso tem a noção do nível de estresse que se chega. Mas eu sentia que eu precisava dividir com vocês, porque foi graças a essa nossa troca diária aqui, que parece tão superficial às vezes, eu sinto isso, eu tenho vontade de aprofundar, mas não tem espaço também, olha como fica longo, né? E eu sei que na correria do dia a dia a gente não se abre tanto para essas reflexões, mas graças a essas pequenas pílulas que a gente para aqui para
pensar como ser melhor cada dia, que eu consegui ter toda essa linha de raciocínio e me livrei de uma situação. Eu sinto que eu me livrei de um estresse. Não sei o que que daria, se seria alguma coisa tão grave, mas certamente me livrei de uma situação mais estressante. E queria dividir isso com vocês aqui. Vamos respeitar o tempo das coisas. Não precisa de grandes intuições, coisas, movimentos tão relevantes. Quando a gente fala sobre ficar em cima da prancha para esperar o momento certo da onda, é isso. É escondido na nossa rotina, no nosso dia a dia. Tem pequenas oportunidades para a gente escolher fazer o certo, fazer o que precisa ser feito. Não deixar a ansiedade responder, não deixar a pressa, não deixar a impaciência fazer as escolhas. Fazer apenas o que precisa ser feito e confiando que vai chegar na hora certa em casa. Óbvio que isso é uma metáfora. Enfim, obrigada por estar aqui todos os dias. E, gente, do nada uma emoção, nem sei da onde, o negócio tá mexido. Não sei se tá mexido pra vocês aí, queria muito saber como que anda essa temporada pra vocês e senti de fazer essa mensagem nas estrelas mais extensa pra que eu pudesse dividir esse processo que eu sinto que não é só meu, que a gente tem vivido juntos e eu sou muito grata por poder fazer esse trabalho com vocês. Sou muito grata, espero que esteja ajudando a vocês o mesmo tanto que me ajuda. Porque cada um tá com o seu processo, cada um tá no seu momento de vida, passando pelos seus desafios, e a gente precisa às vezes ficar relembrando coisas que são óbvias. Bom, é isso. Precisa de ajuda para resumir tudo? Você eu não sei, mas eu preciso, gente. Onde é que eu tô? Então, presta atenção. Não force o ritmo das coisas hoje. Em vez disso, aprenda a fluir no tempo que elas precisam acontecer. 2. A partir de 10 horas da noite, horário do Brasil, evite fazer movimentações importantes, tomar decisões. As emoções não vão estar alinhadas com a razão hoje. Espere esse dia passar com paciência. Paciência. 3. Hoje é o último dia de lua nova, essa fase tão poderosa que nós passamos. Fala pra mim, você lembrou de cuidar dos pensamentos, da sua comunicação, são as sementinhas dessa fase? Então, amanhã a gente entra na fase crescente desse ciclo, aí a gente conversa melhor para você entender qual é a próxima movimentação. Manda esse boletim astral para alguém que esteja precisando ouvir essa mensagem. Vamos nessa? Faça uma segunda-feira estratégica e paciente daí, que eu faço por aqui. Até amanhã.